Boa noite, pessoal, tudo bem? Como estão? Deixa eu terminar de abrir aqui o meu notebook, enquanto o pessoal vai entrando. Como sempre, então, eu vou estar aqui falando com vocês com o notebook na minha frente e o Jean vai estar ali verificando os comentários, as mensagens e passando aquilo que realmente vai estar sendo importante para nós. Então, sejam bem-vindos, Mari, seja bem-vindos, Silvia. Vamos começar a falar um pouco de ansiedade, depressão e pânico. São três assuntos que algumas pessoas me perguntaram. Eu achei interessante falar disso numa live, até porque dentro do Sintonia não existe um protocolo firmado sobre isso. Os terapeutas, quando aparece uma situação semelhante a essa, geralmente entram em contato. E aí eu explico mais ou menos como se dá a linha de trabalho que eu faço quando tem essa questão de ansiedade, de pânico e de depressão. Então, entender esses processos, eu acho que é legal tanto para o cliente, para a pessoa que gosta do atendimento do Sintonia, como para as pessoas que são terapeutas e atendem, tá? Então, Mari, seja bem-vindo, Bianca, Naldo, sejam bem-vindos. Então, assim, eu preciso deixar bem claro algumas questões antes de entrar realmente nesse assunto. O Sintonia, eu sou um terapeuta integrativo, eu não tenho formação em medicina, em psicologia nem nada. O meu trabalho ele é energético. Então, existe todo um protocolo médico para depressão, ansiedade e pânico. Existe todo um protocolo psicológico para depressão, ansiedade e pânico. E existe um protocolo de atendimento dentro das práticas integrativas e particularmente dentro do Sintonia, que é a técnica que eu trabalho. Para a gente entender isso, o Sintonia, ele não interfere no trabalho do médico e também ele não interfere no trabalho do psicólogo, mas ele agrega os dois trabalhos, ele agrega as duas situações, ele agrega os dois serviços, tá? Então não tem como trabalhar desconectado. Dentro da prática integrativa, nenhum terapeuta é indicado a dar diagnóstico. Então, quando vem a pessoa com depressão, ou vem a pessoa com ansiedade, ou vem a pessoa com pânico, bipolaridade, seja o que for, ela traz um diagnóstico médico. Então, o médico é a única pessoa, é a única profissão que pode dar um diagnóstico, tá? Se a pessoa não vem com o diagnóstico médico e fala, e se apresenta como, olha, eu sou depressivo, eu tenho depressão e eu preciso da tua ajuda. Tá, baseado em quê? E aí, se a pessoa não tem, então, esse diagnóstico, eu vou trabalhar com os 7 aspectos que eu trabalho e verificar aonde se encaixam os sintomas que aquela pessoa está trazendo. Então, muitas vezes, são questões familiares que colocam o indivíduo em depressão. São questões de trabalho que colocam a pessoa em depressão. E eu vou falar um pouco dos sintomas em relação à depressão, ansiedade e pânico, para a gente se situar um pouco, tá? Eu fiz um roteiro, se vocês quiserem eu mando na sequência para vocês esse roteiro. É só entrar em contato com o Jean pelo direct e aí a gente manda para vocês terem um pouco de linha de raciocínio como eu trabalho. Olá, padre, tudo bom, Dom Rodimar? Seja bem-vindo. Solange, seja bem-vinda. Então, assim, como que eu trabalho no Sintonia Quântica? Como eu já falei, então, se a pessoa vem com o diagnóstico, eu vou trabalhar em cima do diagnóstico, eu vou verificar a medicação que essa pessoa está utilizando e eu vou entrar com o trabalho energético
da prática que eu trabalho, que é o Sintonia. Então, vamos imaginar que a pessoa tome, sei lá, não vou falar o nome de remédio, que eu ia falar o nome de remédio, eu não vou. Tome 3 ou 4 tipos de medicamento para se manter estável durante o dia e 2 ou 3 medicamentos para poder dormir, relaxar e metabolizar algumas outras proteínas e tudo mais durante a noite, por assim dizer. Então, eu vou trabalhar com esses aspectos, tá? Quais o que pode causar depressão na pessoa? Tem um histórico familiar, muitas vezes uma família opressora, uma família chantagista, muitas vezes uma família que não permite muita coisa ou permite muita coisa demais. E lembrando que cada pessoa é diferente, não tem como ter uma receita de bolo para isso. Então, vamos trabalhar um pouco o aspecto familiar dentro disso, tá? A pessoa vem por uma questão familiar. Então, é o quarto aspecto que eu trabalho dentro do Sintonia, é o aspecto familiar. O primeiro é o pessoal, o segundo é o afetivo, o terceiro o social e o quarto é o familiar. Então, se ela vem com uma depressão, uma ansiedade ou um pânico ligado à família, e não tem o diagnóstico, ela se encaixa num dos parâmetros que eu trabalho, tá? O que eu vou fazer? Eu vou verificar, eu vou através da técnica, verificar onde está o início disso, aonde começou. Eu vou verificar se a família ela é opressora demais, libertária demais. Muitas vezes a família não é nenhuma coisa e nem outra. A família está estruturada, está no eixo certo, mas o indivíduo ele vê problema naquela situação. Algum fato criou um trauma nele que gerou uma situação em que ele vê a família como um problema. Então, dentro dos meus 12 ou 13 anos de técnica terapêutica, vários clientes já vieram falando da questão familiar e muitas vezes não era a questão familiar, era a questão do indivíduo. Então não entra na família, mas ela entra no primeiro aspecto, que é o pessoal. Então, em termos de pessoa, a pessoa olha para a família como sendo um risco iminente. Vamos pensar. Então, vamos imaginar que o cliente que veio, ele está numa família super bacana, super de boa, e ele é homossexual, por exemplo, e ele não aceita a homossexualidade dele. A família aceita, a família desconfia, mas ele por si só não aceita. Então ele vai ver a família como um risco. Então ele vai ver a família como sempre um problema a ser trabalhado. Então a gente vai trabalhar com essa pessoa para que ela entenda a situação, para que ela olhe para si mesma e entenda que a família não é um problema. E ela possa falar para a família a situação dela e trazer a família para o entendimento daquele problema. Então, muitas vezes, quando tem um histórico familiar de depressão, não necessariamente a família é o problema, tá? Oi, Ana, seja bem-vinda. Beto, seja bem-vindo. Trabalhando o primeiro aspecto, que é a família. Então, muitos dos problemas, medos, inseguranças que a gente tem, vêm da família. Quando eu era pequeno, a minha avó, que já é falecida, mas eu amo muito, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque ela me ensinou e passou muita coisa, ela tinha toda uma questão de falar do homem do saco. Então, hoje em dia já não existe mais o homem do saco, Oi, Najar, seja bem-vindo. Não existe mais a ideia do homem do saco que vai pegar a criança e vai levar para algum lugar. Hoje as neuras familiares são outras, mas eu cresci com receio do homem do saco, tá? Hoje a maioria dos pais falam, se você não se comportar desse tal jeito, eu vou deixar você aí, eu vou abandonar você, e você vai, em família separada, você vai morar com seu pai. Isso é crime, isso é alienação parental e causa, além da alienação parental, causa danos ainda na criança se ela não tiver uma estrutura
bem trabalhada, tá? Outro aspecto são aspectos psiquiátricos mesmo, tá? Então a pessoa ela tem alguma deficiência de algum mineral, de alguma substância no organismo, então o cérebro dela começa a trabalhar com essa necessidade, com essa falta, com essas situações. Então precisa de medicamento, o trabalho energético ele pode e deve ser feito, mas precisa olhar para a questão da química que tem que ser inserida, tá? Então, lembrando sempre que existe o protocolo médico, existe o protocolo psicológico e existe o trabalho energético, que no caso eu me coloco à disposição, assim como outros terapeutas integrativos, tá? Então, eu estou falando do entendimento da parte energética, tá? A ideia do estresse crônico. Muitas pessoas, nesse tempo agora de quarentena, falaram assim, nossa, você deve estar ganhando muito dinheiro por causa da questão do estresse, das pessoas estarem aprisionadas, das pessoas estarem estressadas mesmo de estarem em casa. Pessoal, não é verdade. O que eu menos trabalhei com as pessoas neste período foi estresse por causa de pandemia. Então, a minha agenda ela continua bacana, ela mudou pouca coisa, eu tenho atendido online. Sempre quando abre a agenda, tem agenda o dia todo lotado, mas não é por motivo de estresse. Os meus clientes, eles não me procuram por questões de estresse, não me procuram por questões de pânico, não me procuram por questões de ansiedade. São pessoas que até olham para isso aparece no atendimento, mas são pessoas que querem dar um salto a mais. Algumas pessoas me confundem às vezes com coach. Eu não sou um coach, eu sou um terapeuta energético e vibracional. O meu trabalho é olhar a energia da pessoa e direcionar para aquilo que vai trazer mais liberdade, mais prosperidade e mais felicidade. Então, se a pessoa vem com depressão, ansiedade ou pânico para o atendimento e ela está presa a esses aspectos que eu estou falando, automaticamente eu vou estar liberando a energia dessa pessoa para que ela possa fluir para a questão da liberdade dela, tá? Então, o estresse nesse momento, o meu ponto de vista é que ele tem atingido poucas pessoas. Ele tem atingido as pessoas que geralmente são estressadas ou têm um estresse, mas ele tem atingido principalmente pessoas que já vêm com um histórico, não pessoas que ficaram agora neste momento estressadas, tá? Então, e mesmo o estresse deste momento, ele é temporário. Eu acredito que a grande maioria da população se reinventou nesse período agora, outras meio que levaram do jeito que dá, até porque o período de quarentena ele não foi tão sério, não tão severo. As notícias são pesadas, mas nós brasileiros temos sempre aquele jeito, se eu pegar Covid a gente dá um jeito depois. Se eu passar para alguém a gente dá um jeito depois. Então o jeitinho brasileiro, ele reinou muito nesse período de pandemia que a gente está vivendo ainda, tá? A Solange falando, é bem isso mesmo, Solange, os clientes que vêm, eles buscam desenrolar a vida. São pessoas que têm um potencial muito grande e não sabem para que caminho seguir. O Sintonia, ele ajuda a orientar a pessoa, tá? Outra questão que também entra a questão da química é a disfunção hormonal. Hoje ainda eu estava conversando com uma nutricionista que me atende, porque eu já estou chegando numa idade que está descendo como que chama? A curva da boa esperança aí. Então, assim, entender que o nosso corpo muda e que ele precisa de hormônios, ele precisa de minerais, ele precisa de algumas substâncias, é importante.
Então eu estava falando para ela que eu estou com uma gordura abdominal, ela falou assim, olha, se prepara agora, porque se você não se cuidar, vai piorar muito mais, porque você já está chegando num ponto em que o metabolismo ele diminui e você vai precisar de outros hormônios que vão diminuindo nesse processo, tanto para homens como para mulheres. Então, procurem, pelo menos uma vez por ano, um endócrino, um nutricionista, que vai impedir de você entrar num processo depressivo, de ansiedade ou de pânico, tá? O acompanhamento, Walter, é bem importante mesmo, seja bem-vindo. Então, a questão das disfunções hormonais também podem deixar a pessoa depressiva, tá? Dependência de álcool e drogas ilícitas. Geralmente a pessoa vai para as drogas porque já está num processo anterior. As drogas elas só vão piorar, as drogas elas só vão fazer com que agrave mais a situação. Geralmente as drogas, álcool, coca, a maconha até que não, mas essas drogas mais químicas, elas têm uma função de dar suporte para algumas incapacidades da pessoa. Então, tem uma música bem antiga que fala, eu vou beber para esquecer meus problemas. E é basicamente isso. A maioria das pessoas que são usuários de drogas recorrente, de bebida recorrente, bebe para esquecer os problemas. E hoje, a nossa sociedade, se nós formos ver, os jovens estão ansiosos para sair na rua durante essa quarentena agora, essa pandemia, não necessariamente para encontrar as pessoas, mas para beber. Então eu participo de alguns grupos alheios, assim, grupos de amigos, de trocas de informações. E a pergunta era outro dia, a primeira coisa que você vai fazer depois da pandemia? Vou sair, vou comprar 1 litrão, vou tomar e vou ficar louco. Então, e isso é recorrente entre a grande maioria da população, tá? Então, e a maioria da população hoje não está se encontrando. Então, hoje, os relacionamentos, eles estão temporários, os relacionamentos, eles não estão tão firmes como antigamente, porque está muito fácil se relacionar. Então, hoje, se eu entro num relacionamento, a maioria das pessoas já entra com medo, que gera ansiedade, depressão e pânico. Eu já vou entrar com medo, se eu não estiver no neutro, de ser traído, de ser abandonado, de que a pessoa encontre uma outra pessoa melhor do que eu. Então a maioria das pessoas preferem ficar no sexo casual, preferem ficar no círculo de amigos, preferem ficar na bebida, do que assumir um relacionamento sério. Então, um dos trabalhos do Sintonia nessa questão é fazer com que a pessoa entre no neutro. Então, dentro do que eu entendo, se eu quero um relacionamento, eu não vou me importar com o que a outra pessoa, vou me importar dentro de um certo limite. Mas se a pessoa encontrou outra que dê mais resultado do que eu, né, vá com fé, seja feliz, o que eu posso fazer? Eu vou ficar chateado, eu vou ficar chateado, eu vou ficar triste, porque de repente eu coloquei uma expectativa naquele relacionamento, mas a pessoa encontrou outra pessoa que lhe agrade mais. Então, eu, enquanto homem, maduro, adulto, consciente do meu papel social e individual, eu vou ter que deixar outra pessoa aí e esperar e procurar uma pessoa que me satisfaça, tanto como aquela outra pessoa satisfez aquela pessoa que era meu parceiro, tá? Só para vocês entenderem. Traumas psicológicos, tá? Também pegam nessa situação. Então, eu tenho uma cliente em particular que ela tem medo de chuva, ela tem medo de avião. Então, lá no início eu comecei a trabalhar alguns aspectos com ela para que ela pudesse voar, para que ela pudesse ter atividades normal. Ah, Paulo, mas ela está com medo. O que isso tem a ver? Ela se exclui. Cada vez que a pessoa se exclui, ela vai se colocando num processo de solidão. E a solidão, muitas vezes, quando a pessoa não é bem integrada
consigo mesmo, ela vai entrar num processo de depressão, tá? Então ela vai ficar se lamentando, vai se ver como ruim, vai se ver como péssima, vai se ver como incapaz, e aí pode entrar bebida, pode entrar droga, pode entrar remédios, a pessoa pode ficar hipocondríaca. Então tem um monte de situações que a gente tem que levar em conta na leitura energética da pessoa. E o Sintonia, ele ajuda a detectar essas situações. A técnica, ela permite que entre na energia da pessoa e detecte qual que é o problema. Por que aquela pessoa está tomando tanto remédio? Ou por que aquela pessoa está se excluindo? Ou se a pessoa não sabe, tá? Então, o papel do Sintonia, energeticamente, é resgatar todas essas informações. Fátima falando, acredito que por terem que se conhecer e se enfrentarem, é meio doloridinho, tá? Então, vamos mais além. Doenças cardiovasculares, endócrinas, neurológicas, neoplasias, entre outras. Então, são questões químicas, tá? Pessoal, tá todo mundo me ouvindo bem? Vendo bem? O sinal tá bom? Partilhem a live, por gentileza. Fátima, você já me ajudou muito a superar meus medos. Sim! Fátima, eu vou falar um pouco de ti, tá? A Fátima é uma pessoa maravilhosa, fantástica, espetacular, cheia de dons, mas muitas vezes também se colocava nessa situação de eu não sou merecedora, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, a ideia é trabalhar para que olhe o verdadeiro valor. Então, existem pessoas teimosas? Não é o caso da Fátima. Nós estamos falando de outra pessoa teimosa. A Fátima não, a Fátima é fofa, mas tem clientes que são um pouco mais teimosos na ideia de entender aquilo que você está falando para ele, tá? Ai, que medo! Então, os sintomas, além disso, quando eu falava de relacionamento, outra coisa que pode levar a pessoa em depressão é a questão do relacionamento conjugal. Existem situações, vamos entender isso, e está muito na moda agora, nesse momento de pandemia, que as pessoas estão convivendo mais fechadas dentro de um cercadinho, dentro de casa, estão convivendo mais, então a violência doméstica aumentou mais. Então, vamos imaginar que eu esteja me relacionando com alguém, a pessoa na casa dela, eu na minha, e a gente se encontre 2, 3, 4 vezes por semana, e aí tá legal, volta para casa dela, volta para minha casa e tá bacana. A gente viaja junto, tem alguns estresses, mas a gente ainda viaja junto e cada um vai para sua casa daqui a pouco. A partir do momento que se casa e vai as duas pessoas para o mesmo ambiente, começa a aparecer as manias, começa a aparecer aquilo que é defeito na outra pessoa. É uma situação normal, mas acaba sendo defeito na outra pessoa. Não é defeito, é tique, é situação, é resposta, é prática da outra pessoa. Assim como eu tenho os meus tiques, a outra pessoa também tem os tiques dela, e a gente tem que ou eliminar ou junta tudo e vai ser feliz com os tiques todos juntos, tá? Deixa eu ver aqui que tem mais algumas perguntas aqui. Então, a questão do relacionamento, ele tem causado depressão. Por quê? Durante o relacionamento, a pessoa é uma e depois que se casa, se transforma em outra. Não é que se transforma, é que sempre foi. A diferença é que, vamos imaginar que eu tenho a minha casa, eu moro sozinho, eu e meus bichos, e vem uma pessoa morar comigo. Então eu tenho a minha rotina, os meus animais têm a rotina deles, e nós criamos a nossa rotina. Quando chega uma outra pessoa, ela tem a rotina dela, ela tem os hábitos dela e vai entrar nessa rotina. Quando isso acontecia, a minha gata, por exemplo, ficava estressada quando tinha pessoas demais. Hoje, como está um fluxo muito grande de pessoas aqui, porque o Jean trabalha aqui comigo, a Ana Paula, a Fernanda, outras pessoas estão entrando muito na minha casa, os animais já sossegaram um pouco. Mas muitas pessoas relatam que quando você tem um animal e entra outro animal dentro de casa, ele se estressa, tá? Então, conosco é a mesma coisa. Então, a partir do momento que
eu me caso, eu vou morar com alguém e vem uma outra pessoa com outros hábitos, vai dar conflito. E aí, se as duas pessoas forem maduras, legal, vai poder seguir adiante. Se uma das pessoas for imatura, aquela que é madura, ela vai ter que segurar o relacionamento e puxar a outra pessoa, fazer ela entender, fazer ela refletir e tudo mais. Então, essas questões, elas vão criar atrito e pode criar uma situação de pânico, de ansiedade e de depressão. A Heloísa entrou. Elo, seja bem-vinda. Pessoal, a gente vai estar sorteando essa semana 2 livros da Heloísa, tá? Então, terminando a live aqui, o Jean vai colocar ali. Esperei a Heloísa entrar para eu falar dos livros, tá? Fotografa agora. Depois da live, vai estar lá no feed um bannerzinho com os 2 livros. Então, e daí você entra, curte, tem lá as regras todas certinhas. E na semana que vem a gente vai estar trabalhando, sorteando esses livros. E a Elo vai começar uma outra turma de Tua Casa, Teu Retrato, fazendo da sua casa um lar, tá? Obrigado, Elo. Beleza, deu para entender um pouco da depressão. E esses sintomas, eles vão estar influenciando no humor, nos relacionamentos, na alegria da pessoa, vão estar tendo dificuldade de dormir. Então, estar atento a essas situações ajuda no processo de tratamento da ansiedade, tá? Do pânico, da ansiedade e do medo. E a ansiedade, ela vai no mesmo ponto. São preocupações, são tensões, são objetos que atrapalham o desenvolvimento de um bom relacionamento, tá? Então, basicamente, os 3 aspectos. Depressão, ele é mais agudo e mais intenso. A ansiedade, todos nós somos ansiosos em maior ou menor grau, mas ele está sempre ligado a uma sensação contínua de não vou dar conta, de preocupação, estão olhando, estão falando de mim, ou eu estou com medo, com receio de perder meu relacionamento, estou com medo de perder meu relacionamento, estão me julgando, estão me condenando. Então, a ansiedade, ela está muito mais ligada ao objeto externo e não ao objeto interno, tá? O que o sintonia olha? Tanto a depressão, quanto a ansiedade, quanto o pânico, nós vamos ver qual é a sintonia da pessoa, qual que é a sintonia do cliente. Gabriel Rosina é ansioso? Como assim, Pia? Fala mais disso. Tem que ver onde pega a tua ansiedade, Gabriel. Assim, vou usar o Gabriel. Tá? O Gabriel é um rapaz novo. Vou expor um pouco você, Gabriel, posso? Do que eu sei da tua vida. Então, assim, o Gabriel é um cara novo, é um cara bonito, é um cara bem sucedido, é um cara... vida pessoal tá legal, vida afetiva tá legal, bem legal. Vida social tá legal, vida familiar eu não conheço muito, vida profissional tá bacana, vida financeira eu acredito que esteja legal e a vida espiritual também acredito que esteja legal. Então, dos 7 aspectos que eu trabalho, só 2 eu vejo que eu não sei ao certo, que é a tua questão familiar e a tua questão espiritual. O resto todo tá legal, então por que está ansioso? Aí, o que eu vou buscar contigo, por exemplo, Gabriel, qual que é a tua sintonia original. Porque se você estiver fora da sua sintonia, o Gabriel é DJ, você vai estar tocando a música com ruído. É a mesma coisa para quem viaja ouvindo música. Antigamente colocava num 103,5, num 105,6, e você saía ouvindo música. Quando você está saindo da cidade, saindo de Curitiba, a rádio ela começa a mudar de estação e você não ouve direito a música. Então, Gabriel, a sensação que eu tenho, o que eu te diria, é que talvez você esteja numa sintonia que não é a sua sintonia original,
você ainda não trouxe consciência para esse papel, para esse momento da sua vida, e você está ouvindo a música, a sua energia, você está ouvindo a frequência que você está emitindo fora do tom certo, tá? Então, é mais ou menos essa leitura que eu vou estar fazendo energeticamente quando vem o cliente com depressão, com ansiedade, com pânico. A diferença da ansiedade e do pânico é que o pânico não tem hora. A ansiedade você até controla. O pânico ele vem e ele pega na garganta da pessoa, a pessoa não consegue respirar. Por quê? Dentro da técnica e do método do sintonia, aqui na garganta é onde nós temos todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos, temos a nossa fala, temos a nossa vontade. Quando a gente perde a nossa fala, quando a gente perde a nossa vontade, quando a gente perde o nosso desejo, ou isso é tirado de nós, gera esse pânico. Por quê? Porque foi tirado alguma coisa de você abruptamente, tá? Então, geralmente eu trabalho isso porque assim, ó, todo desejo ou você engole e digere, ou você vomita porque não vai dar certo, tá? Neste caso, ele fica engasgado. E vamos imaginar que eu esteja trabalhando com o Jean e eu faça alguma coisa que eu tire a liberdade do Jean. Tá? Sem explicar, sem justificar, eu vou lá e tiro um direito que eu dei do Jean. Eu falo, senhora, a partir de hoje a tua opinião não me interessa mais. Isso, ele vai querer argumentar e falar assim, já falei que eu, no meu lugar, estou dizendo que a tua opinião não me interessa mais. Eu cortei um vínculo e tirei o direito dele de falar qualquer coisa que agregue ou não na minha vida. Tá? Então, ele perdeu o direito de me criticar. Feito isso, ele vai estar convivendo comigo porque ele trabalha. Então, se ele não arrumar um outro trabalho, financeiramente ele vai estar ligado a mim. E o trabalho para ele vai se tornar um peso. E aquilo que era um prazer, uma alegria, uma satisfação, se não for agora eu já te jogo água na cara, aquilo que era um prazer, uma alegria, uma satisfação vai se tornar um peso e ele vai começar a vir trabalhar com má vontade. E ele vai vir trabalhar com aquele sufoco. E ele vai começar a trabalhar mal. E quando eu for falar alguma coisa para ele e for falar um pouco mais firme, automaticamente vai gerar uma possibilidade daquilo que ele tinha comigo de foi tirado. E geralmente as crises de pânico, elas vêm dentro da minha experiência, quando foi tirado alguma coisa muito boa de alguém. Então, quando foi tirado alguma coisa muito boa do cliente, ele vem com síndrome de pânico. Então, assim, na hora do atendimento, muitas vezes eu testo, eu jogo alguma coisa em termos de família, em termos de relacionamento, em termos de dinheiro, em termos de qualidade de vida, para ver a reação da pessoa. E se a pessoa meio que vai para trás um pouco, eu vou indo, encaminhando para esses aspectos, tá? O Inajar, eu reconheço meu potencial, mas me falta a audácia de me lançar. Inajar, eu tenho uma vontade de te jogar do despenhadeiro, que você não tem noção. O Inajar, acho que a maioria das pessoas que acompanham a live conhecem o Inajar, é uma pessoa fantástica, maravilhosa, mas o Inajar ele é meio retraído em algumas coisas mesmo. Valeu pela participação, Inajar. A Solange falando, infelizmente, poucos estão preparados para o neutro. Mas esse é o nosso trabalho, né, Solange? A Solange Rossato ela faz um trabalho maravilhoso, espetacular, assim, ó. Não tenho o que comentar, falar assim, nossa, a Solange pisou na... Não. O trabalho que a Solange faz, e ela é reconhecida por isso na região de Palotina, Terra Roxa, ali naquela região perto ali do Mato Grosso e do Paraguai, Guaíra. E é o nosso trabalho de trazer a pessoa para o neutro. Então, isso que a Solange está falando é muito interessante, porque a maioria das pessoas não querem ir para o neutro. E o nosso trabalho é mexer na energia dela, fazer ela ir para o neutro, e dali a alguns dias verificar de novo se ela permanece no neutro ou não. Só que muitos clientes vêm, mexem, sente a
aquela melhora e depois desaparece no mundo. E vai aparecer quando está todo lascado, todo estragado de novo, para a gente resgatar. O que a gente tem que entender é que o trabalho terapêutico, ele é semelhante a plantar uma árvore, ele é semelhante a criar um animal, a educar um animal, tá? Eu estava vendo hoje também um cliente meu que está domando um potro lá na fazenda dele. É um trabalho duradouro, é um trabalho que vai dia a dia. Você não vai conseguir domar um animal num dia só. Você não vai conseguir fazer milagre na vida de uma pessoa com um atendimento só. Então você consegue até tirar a pessoa da crise, tirar a pessoa da crise da depressão, da crise da ansiedade, da crise do pânico. Mas se ela não vir para ancorar, para sustentar a energia dela, o trabalho que foi feito 1, 2 ou 3 vezes é pérola jogada aos porcos. É desperdiçar um trabalho bacana, desperdiçado de qualquer jeito, tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Fátima, como a sintonia trabalha essa mudança desta sintonia? Já vou falar, Fátima. Valéria, eu estou ansiosa e ao mesmo tempo depressiva e também estou com pânico. Isso há 2 semanas. Estou pior porque tive que desmarcar minha consulta de amanhã com o meu terapeuta, fora de sintonia completa. Nunca tive isso, mas esses dias pra cá chega a me dar náusea. Valéria, qual que é... Vou trabalhar um pouco a Valéria, que a Valéria também ela é terapeuta do Sintonia e ela é minha cliente em termos de sintonia. A Valéria está passando por um processo de mudança muito grande. Então, Valéria, eu vou te expor a nível público agora, se você se incomoda com isso. Odete, o fim de um relacionamento pode ser considerado como esse tirar algo? Pode, Odete. Muitas vezes a gente coloca uma expectativa no relacionamento, como a Valéria falou agora, tem expectativa do atendimento e por algum motivo teve que desmarcar. Muitas vezes a gente entra num relacionamento colocando uma expectativa muito grande e quando perde você sonhou muito grande e foi interrompido isso. A maioria das pessoas que procuram por causa de finalização de relacionamento é porque tiveram um sonho, um desejo, um planejamento lá na frente e agora aquela expectativa toda foi jogada por água abaixo. O que eu vou fazer com todos os meus sonhos, com toda a expectativa, com todo o desejo, com todo o planejamento? Guarda e usa sozinho ou guarda para outra pessoa que de repente aceite viver esse sonho junto contigo. Hoje ainda eu conversava com uma amiga, com a Is, e eu falava essa questão de desapegar muito rápido. Eu me desapego rápido demais. Eu me apaixono muito rápido, mas eu também tenho uma facilidade muito grande de me desapegar mais rápido ainda do que eu me apaixono. Tem mais gente aqui também que tem um coração peludo. A equipe está ficando de coração peludo. Quando eu falo que o Sintonia contagia, vai se alastrando, é isso. Gabriel, Rosina, também fique atento aí mais para frente, que você está indiretamente entrando na equipe, que você vai ficar com o coração peludo logo, logo e a tua ansiedade vai baixar, tá? Então, assim, fazer a fila andar, Tem gente se matando da risada aqui. Então, assim, a Valéria está passando por um processo de mudança muito grande na vida dela, de olhar para alguns aspectos que ficaram a vida toda dentro da gaveta, tá? Então, dá uma olhada, destralhe a sua vida, fale com a Heloísa, comece a tirar coisas velhas da sua vida, e quando você começa a tirar também coisas velhas de dentro de casa, você vai tirar coisas velhas de dentro de você. E aí, olhar para esses aspectos que muitas vezes machuca, é dolorido, e aí te causa pânico, te causa... É a mesma coisa do fim de um relacionamento, Valéria. Você olhar para as coisas que você está deixando, para você olhar para a verdadeira face das pessoas que estão ao seu lado, que convivem contigo, que trabalham contigo, é muito dolorido, principalmente quando se tem um coração generoso como o seu, tá? Então, eu estou trabalhando para o seu coração ficar peludo e fazer a fila andar, tá bom?
Deixa eu ver o que mais aqui. Zanetti. Preciso ficar com o coração peludo, como que faz? Assim, olha, dentro do Sintonia a gente ensina, ou nos atendimentos ou no curso que a gente dá, a ter o coração peludo. Tá? O coração peludo é meio que você entender e respeitar a sua vontade em primeiro lugar. Então, a Sintonia vai respeitar você enquanto pessoa, você enquanto agente afetivo, você enquanto agente social, você enquanto agente familiar, você enquanto agente profissional, financeiro e espiritual, tá? Então a gente vai olhar esses 7 aspectos. Então você tem que se aceitar em primeiro lugar, tá? Então você pode ser do jeito que você for, você pode trabalhar para você melhorar. Então a gente conversa muito, sim, e esses assuntos eu gosto de trazer. Falou assim, eu sou de questão de signo, eu sou de Áries e eu sou grosso mesmo. Não use o signo para justificar a tua falta de educação. São coisas totalmente diferentes. O signo tem uma força, mas a falta de educação é outra coisa completamente diferente. Então você pode continuar sendo de Áries, mas não precisa ser sem educação. Você pode ser firme nas tuas atitudes. Então eu posso ser firme nas minhas decisões, honrando quem eu sou, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero na minha vida, ouvindo as outras pessoas, ouvindo as críticas das outras pessoas e avaliando até que ponto aquela crítica tem valor ou não. Se você é uma pessoa estúpida, grossa, em educação, você é muito fechado, aí teu coração não é nem de peludo, é de pedra, e olhar para aquilo que você realmente é e melhorar. Então, dentro do Sintonia, eu costumo dizer que eu sou extremamente humilde para ouvir e extremamente arrogante para valorizar a minha história. Então eu não tenho vergonha de falar assim, olha, eu respeito o que você fala, mas antes de eu aceitar o que você está falando, eu vou avaliar. Se servir para mim, ótimo. Se não servir, você vai ter que conviver com isso. Porque eu mudo, mas eu preciso que você me convença que eu estou errado. E é mais ou menos isso que é o coração peludo. Então, o coração peludo, Zanetti, é no mesmo sentido de você estar num relacionamento e você não deixar que a outra pessoa domine. Eu estou conhecendo uma pessoa agora e a pessoa, no meio da live, me liga, querendo conversar comigo. Eu avisei que eu tenho live. Ontem eu estava dando aula. Avisei, eu tenho aula até 10h30 da noite. Me ligou na hora da aula. Eu abri a aula aqui, atendi o telefone e continuei dando aula. Para a pessoa entender que eu não estou de putaria. E é o tipo da pessoa que eu já estou entendendo que eu não vou me relacionar. Por quê? Porque está querendo, antes de ter qualquer coisa, já está querendo me dominar, me aprisionar e querendo controlar minhas ações, verificar se aquilo que eu estou fazendo é legal ou não, ou se está correto ou não. Ontem eu dei aula das 8 até as 10h30 da noite. Se a pessoa, antes de ter um relacionamento comigo, e foi uma aula online, uma aula fechada, se a pessoa ainda não acredita nisso, por que eu vou ficar me justificando? Eu vou perder tempo, energia, me justificando e a pessoa nunca vai acreditar em mim. Então, a ansiedade dela de querer me contratar, de controlar, é dela. Então eu tenho que respeitar essa ansiedade, eu não vou agredir essa ansiedade, mas para minha vida não serve. Então eu vou encontrar alguém que esteja no mesmo nível, na mesma frequência, e que fala, olha, eu entendi que você tem aula até as 10h30 da noite, a gente conversa depois, ou então a gente conversa na sexta, no sábado, no domingo, quando você vai estar mais livre. Então o coração peludo é mais ou menos isso, Zanetti, de você se respeitar em primeiro lugar. Antes de pai, de mãe, de igreja, de qualquer coisa, você precisa se respeitar em primeiro lugar. Se você é uma pessoa religiosa e coloca Deus em primeiro lugar, você tem que entender que você é o templo de Deus, é o templo do Espírito Santo. Então você tem que respeitar esse templo. Então, e se você não é, você tem que respeitar você de todo jeito, porque você é agente da sua vida. Tá? Então, é mais ou menos assim que o Sintonia pensa.
você vem em primeiro lugar sempre e respeitando as liberdades das outras pessoas. Consegui explicar? Me dá um feedback aí se eu conseguir te explicar, Zanetti. Tem mais de dúvidas? Pessoal, eu vou passar um pouco do protocolo de como é o atendimento do Sintonia. Adriana, realmente passamos muito tempo se justificando e gastando nossa energia com quem não vai entender, tá? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa da minha família, Adriana. Eu não sei se é a Adriana que é minha prima, não, a Adriana Tramontim. Outro dia eu estava falando com uma pessoa da minha família, Adriana, e eu expliquei uma vez, eu expliquei 2 vezes, e eu falei, realmente você está certo. A pessoa falou assim, mas eu tenho razão mesmo. Eu falei, sim, você está certo. Aí falou assim, não, mas eu estou dizendo... Eu falei, não, mas eu estou dando a razão para você porque você está certo mesmo. E aí uma outra pessoa escutou eu falando isso e falou assim, Paulo, você está dando... A pessoa está errada. Eu falei, mas assim, ó, diz a lenda que a pessoa inteligente não discute com o ignorante. Você explica para o ignorante que ele está errado. O ignorante eu não estou diminuindo. O ignorante é aquela pessoa que ignora aquela função, ignora aquele conteúdo, ignora aquela informação, tá? Então, eu passei a informação correta, com dados, e a pessoa falou, não, no grupo de WhatsApp da minha tia, falou que você está errado. Eu falei, não, olha, isso. Não, no grupo da minha tia, que também está a minha avó, disse que você está errado. Não, é verdade, você está certo mesmo. Eu acho que a sua tia tem muito mais informação, tem muito mais conhecimento do que eu acho que está certo. Então, não gastar, não querer se justificar. Isso em relacionamento, em família, em trabalho, em tudo mais. Em algumas situações, deixa a pessoa se enforcar em termos de trabalho. Já citei alguns exemplos aqui também de profissionais que fui dando corda, fui deixando e deixa, não perca tempo e energia. Eu acho que a nossa energia é muito valiosa para a gente desperdiçar com quem está pouco interessado com a mudança, tá? Então, preserva a sua saúde mental e ajuda quem quer ajudar, tá? Hoje em dia, eu sou que nem o Leonardo, que é veterinário. Dá uma olhadinha no meu cachorro. Ele olha o cachorro e fala, é bonito. Tá? Aquela pessoa que cuida. É igual o médico. O médico, muitas vezes, agora, nessa questão de pandemia, aí, o médico perdeu a autoridade. Porque o médico, ele estuda 4, 5 anos aí uma faculdade de medicina, faz a residência, faz a especialização, para, de repente, vir uma pessoa que não estudou medicina, não entende nada, nem o mínimo de saúde integrativa, e fala que o médico está errado. E o médico está errado. E o médico não tem força suficiente para falar, e também acho que nem tem que ficar discutindo com isso. Que morra. Tá? É o termo que eu uso. É radical, mas o Sintonia, eu trabalho desse jeito e o Sintonia também trabalha desse jeito. Tá? Valéria, somos todos templo do Espírito Santo para quem acredita. Eu acredito que eu sou templo da minha alma, que é um Espírito Santo também, gata, tá bom? Pessoal, eu vou passar um pouco do protocolo de como é o atendimento do Sintonia em termos de pânico, de ansiedade, de depressão, de todas essas coisas todas, tá? Fátima, você é um templo do Espírito Santo ou você é um Espírito Santo que habita um templo? Vamos lá. Pessoal, a primeira ação dentro do Sintonia Quântica é buscar o gatilho da onde está. Então, quando a pessoa vem para o atendimento... Jean, faz favor, eu vou mostrar um pouco. Vem cá. Quando a pessoa vem para o atendimento, olha aí, técnica, né? Para quem não conhece, esse é o Jean, mais conhecido como grilo falante, tá? Eu vou trabalhar com a pessoa, deixa eu vir mais para cá. Eu vou fazer conexão com a pessoa e aí eu vou verificar a vontade dela. Depressão, ansiedade, pânico, está ligado à vontade. Então eu vou abrir uma tela mental na minha cabeça
e o terapeuta aprende a fazer isso, tá? Então, dentro do método e dentro da técnica, você aprende a entrar no campo da pessoa e falar assim, nossa, precisa dar um jeito na tua vida, tá? Então é mais ou menos assim. Aí eu vou ver a emoção. Dentro do sintonia, toda emoção é negativa. Existe o sentimento, e ele pode ser emocional e ele pode ser afetivo. A partir do momento em que ele é afetivo, ele é bacana. O emocional, ele fica preso e não deixa esse sentimento descer e nem voltar a vomitar ele, tá? Então, esse desejo, essa vontade, ele tem que estar sendo exposto, ele tem que estar sendo realizado. Então, o primeiro passo é detectar onde está o gatilho dessa situação. E a partir daí eu vou dando outros comandos que eu vou explicar para vocês agora. Obrigado. Então, esse é um pouco do protocolo de atendimento. Vai ter toque na pessoa, sim, tá? O segundo ponto é limpar o campo de energia, realinhar todos os campos energéticos, tá? Você vai olhar e vai limpar a pessoa de praga, de maldição, de pensamento ruim, de um monte de coisa. Então você vai tirar tudo isso que está no campo da pessoa e você vai realinhar ela, você vai fazer com que ela se centre ali naquele momento. Então ela vai verificar os aspectos que ela vai ter um pouco mais de clareza ali na hora do atendimento, do que ela precisa para melhorar, tá? Deixa eu só... Então, ela vai verificar, vai ter um pouco mais de clareza ali naquele momento do que precisa ser feito. Deixa eu pegar aqui que eu... Se tivermos contato físico, ele já se... Somos assim, tá? Então, vai que ele tá com corona e eu não sei, né? Vai, né? Então, como eu disse numa outra live aí atrás, não sei onde ele anda. Então a gente vai limpar e realinhar todos os campos de energia do nosso cliente. O terceiro passo é mudar a energia. Nós temos um procedimento dentro da técnica, dentro do método, que nós vamos mudar. Então a pessoa ela vem com uma energia de depressão, a gente vai mudar o botão e colocar ela, tirar ela do 220 e colocar ela no 110. Tá? É basicamente isso que a gente faz dentro do método e da técnica do sintonia. Aí a gente tira a pessoa dessa energia, a gente tira ela do 220, puxa para o 110, e aí nós vamos colocar energia nela. Muitas vezes existe a questão da vampirização energética. Tem pessoas que tentam roubar, as pessoas muito carentes, elas tentam roubar a nossa energia. Neste caso, eu vou dar energia para a pessoa de livre e espontânea vontade, para que ela tenha força, porque a depressão, a ansiedade, o pânico esgota a energia da pessoa. Então eu vou botar a energia dela a partir do sintonia. Eu posso colocar através de reiki, de teta healing, de outras técnicas, mas o sintonia quântica ele trabalha com uma carga de energia específica que a gente orienta no curso para que os terapeutas possam trabalhar, tá? O outro aspecto é trazer a consciência para o cliente, falar, olha, para mim veio esta e esta informação a hora que eu estava com a mão em você e eu vou ter que trabalhar com você daqui para frente dessa e dessa forma e eu preciso que você tome essa e essa atitude. Então eu vou precisar que... vou usar a Valéria de novo. Valéria, você me perdoe aí ou não me processe depois por eu estar falando essas coisas. Mas assim, eu vou falar, Valéria, olhe para as pessoas que estão ao seu lado. Verifique cada uma das pessoas que estão ao teu lado, verifique a intenção dessas pessoas. E vou botar energia para que o olhar dela esteja com os óculos certos. Se ela está com um óculos escuro num lugar mais escuro, eu vou tirar o óculos dela para ela ter uma visão melhor. E se ela precisa ter um óculos azul ou cor-de-rosa, vamos colocar esse óculos nela para ela poder ver melhor as coisas que acontecem na vida dela,
tá? É mais ou menos esse o protocolo, é mais ou menos essas ações que a gente faz. Geralmente, eu sugiro para a pessoa vir 3 vezes, para no primeiro momento fazer essa faxina geral, essa limpeza, essa organização, sem descartar o médico, sem descartar o psicólogo, e muitas vezes indicando o médico e indicando o psicólogo. Aqui em Curitiba eu trabalho com o Dr. Rodrigo, que encaminho algumas pessoas para ele. Faz até um tempinho que eu não indico ninguém, graças a Deus. Tem alguns psicólogos aqui, agora a Débora veio para Curitiba, dá para estar indicando alguns clientes para ela. Tem o Renan, que trabalha comigo no meu espaço, no Espaço Sintonia aqui em Curitiba, e tem uma possibilidade de trabalhar cada vez melhor junto e fácil. Então a ideia é integrar sempre, tá? Em outros lugares tem outros médicos, outros parceiros que conseguem trabalhar de forma mais clara. Pessoal, deu para entender? Deu para ter uma ideia de como funciona o método e a técnica do Sintonia para essas questões de ansiedade, depressão e pânico? Então, mais uma vez resgatando, a depressão ela pode estar ligada a questões sociais ou ela pode estar ligada a questões químicas, e aí precisa de medicamento, tá? Então, sempre que eu for atender, eu vou pedir o resultado do médico, a avaliação médica, porque eu não tenho esse poder. Se eu começar a diagnosticar, eu vou ser processado pelo Conselho Regional de Medicina, como charlatanismo, e essa não é a minha intenção de brigar e de disputar espaço com ninguém. Existe o médico que trabalha dentro da área dele, existe o psicólogo que trabalha muito bem dentro da área dele, e existe o terapeuta integrativo com a sintonia quântica que trabalha muito bem dentro deste campo, tá? Então, sempre que vier com o diagnóstico, a gente vai pegar o diagnóstico médico e nós vamos trabalhar em cima. Por mais que você não concorde com o diagnóstico que o médico deu, o médico ainda é soberano, tá? Então, você vai trabalhar com o teu campo de energia, o médico vai trabalhar o físico, você vai trabalhar a energia e o psicólogo vai trabalhar o mental. São 3 coisas diferentes, tá? Então, nós vamos trabalhar para resolver essa situação. Então, se ele vem com diagnóstico, ótimo. Se ele não vem, você vai ver se ele se encaixa dentro do teu leque de atendimento, tá? Então, dentro do que eu trabalho, que é o Sintonia, eu trabalho com a vida pessoal, afetiva, social, familiar, profissional, financeira e espiritual. Então, se a pessoa está com depressão, como o exemplo que eu citei do Jean, por questões profissionais, ele se encaixa no 5º aspecto meu. Se é por questão de família, ele se encaixa no 4º aspecto. Se é questão de relacionamento, de família, de casamento, ele se relaciona no 2º aspecto. Então, eu vou atender esse cliente a partir daquilo que eu já trabalho, tá? Entendendo que o Sintonia não tem paciente. Se algum terapeuta que trabalha com sintonia quântica falar, você é meu paciente, fala, olha, eu sou seu cliente e eu quero ser bem atendido. O paciente, muitas vezes, ele fica esperando a paciência do médico, do atendimento, da clínica e de tudo mais. O cliente do Sintonia, ele paga por um serviço e ele tem que ser bem atendido, tá? Deixa eu ver o que mais estão mandando aqui. Não, é tranquilo. Ana Paula falando que o método é ótimo, mas você é maravilhoso. Para, boba. Brincadeira, eu te amo, Ana. Pessoal, o que vocês tiverem de dúvida, nós estamos terminando, temos 1 minutinho ainda. O que vocês tiverem de dúvida, se vocês quiserem consulta online, tem terapeutas sintonizadores em Cascavel, em Palotina, em Maringá, em Luiz Eduardo Magalhães. Estamos formando em outros lugares, tem gente do Paraguai agora nessa última turma.
E se você se interessar por curso e por mais informações, entre em contato no direct com o Jean. Vamos estar sorteando os livros da Heloísa, vai lá no feed depois e segue as regras lá. E se você quiser o conteúdo, também fale com o Jean. Tchau, tchau!